Em Gênesis 1:2 fala assim: a terra, porém, estava sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nosso Deus é temporal. Antes de tudo existir, antes do nada, o Espírito de Deus já se movia. E Ele sabia em cada vida que Ele ia mover. E em cada um que está aqui, ou em cada um que você vai repartir da palavra, Deus já sabia. Para Ele não tem tempo, não tem hora. É todo momento. É momento de repartir do Espírito Santo de Deus. E uma coisa que eu peguei legal assim, que quando em Gênesis 2:7, então formou, aí fala, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Foi a primeira vez que o homem recebeu o Espírito Santo de Deus. Foi quando Deus soprou nas narinas de Adão. Foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou na vida do homem. E sabe por que isso era possível? Porque não existia pecado. E Deus se manifestou. Em 1 João 1, 5-7. Deus nos fez semelhança dele, né? 1 João 1, de 5-7 fala assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Se a gente olhar a semelhança que Deus fez em nós, situação de Deus é o Pai. Ele é como se fosse o tudo, toda a existência. A palavra é o verbo vivo, é Cristo em nós. A palavra seria a alma vivente. E o Espírito Santo é aquele que nos liga diretamente a Deus. Se a gente olha a relação com o homem, nós temos corpo, alma e espírito. Somos totalmente relacionados com Deus. E o Espírito Santo que sopra em nossas vidas. Tem uma palavra que meu pai falava muito, e que isso traz graça no meu coração. Se a gente quer o Espírito Santo mesmo, Mateus 7, de 7-12, fala assim: pedi e dar-se-vos, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, quem busca o encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Outro entre vós é o homem que, se porventura o filho te pedir um pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra. Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quando mais o vosso Pai está no céu lhe dará boas coisas aos que lhes pedirem. E tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 10:6 fala assim, amados: de 6-13, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Jesus estava dando os passos todos, e quando ele começa a falar do Espírito Santo, ele começa assim, mais de preferência, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos corpo, amados, e temos que buscar esses, não porque queremos. Às vezes, irmãos podem se afastar, ou outras pessoas podem se afastar de você, caçoar, mas você vai amar a eles, porque Deus quis assim, independente, até o mover do Espírito acontecer, e vai acontecer. À medida que você quis, pregai a esse próximo, pregai, está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônio, de graça recebestes, de graças dai. No meu trabalho houve uma festa de despedida que chegou ele é dentro do tempo ainda, mas ele começou a compartilhar comigo que ele tinha uma vida, que se formou em teologia na Assembleia e tal, e antes de ele entrar no tráfico, Deus fazia grandes coisas, e Deus tinha prometido a ele levantar ele. Eu cheguei assim: amado, se Deus te prometeu, toma posse, não importa o que falem, toma posse. Naquela mesma hora o irmão começou a chorar. Eu chamo de irmão porque eu creio na vida dele e creio que foi restaurado e que Deus vai usar ele ainda. E amados, a gente tem que ser esses que toma posse das coisas de Deus. Não vos proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem os vossos cintos, nem de alforje para caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de cordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem nela é digno, e fica até que fosse dirastes. Ao entrar na casa, saudai-a, se com efeito for digna, que venha a ela a vossa paz. Porém, se não for, que torne para ti. Eu tenho uma prática que eu aprendi com meu pai, que em todo lugar que ele ia, ele chegava para a pessoa, caixa de supermercado, a pessoa que estava na rua, e falava assim: que Deus abençoe seu dia. E eu tenho feito isso antes de ele falecer. Isso vai ser até o fim dos tempos na minha vida. Se a pessoa receber, eu vou ficar super alegre, porque ela vai receber a bênção de Deus. Se não receber, o que a gente vai perder? Se você abençoa alguém no nome do Senhor e ela receber, ela vai ser abençoada por Deus. Mas se ela não receber, amados, a única coisa que vai acontecer é voltar para você as bênçãos de Deus. Isso em 2 palavras ele fala, né? A palavra fala, nesse texto fala, né? De buscar o perdido e declarar o reino. Fala para você vir do jeito que você estiver. E ao entrar na casa de alguém, liberar a bênção. Mateus 18, de 10 a 13, fala assim: vede, não despreceis qualquer desses pequenos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste.
porque o Filho do Homem veio salvar quem estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele o monte as 99 e indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo, maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que se extraviaram. Em Lucas 15 também relata esse texto. A gente tem que olhar para o mundo, amados, porque a palavra de Deus não foi liberada a todas ainda, a todos os homens. E nós somos esses dispenseiros da palavra. Nós somos esses que vivem no Espírito Santo de Deus, que proclamam a glória do Senhor, que mesmo em sofrimento declara a alegria do Senhor, porque Deus é conosco. E a gente tem que ser isso. É a vontade do Senhor. João 14, de 12 e 21 fala assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco, e ele está em vós. Vocês entenderam isso, amados? Se o mundo não vê o Espírito Santo de Deus, e ele habita em vós, vocês são templos do Espírito. Abra a janela e deixa o mundo ver o Espírito Santo de Deus em vocês. Libera da graça do Senhor, aonde vocês estiverem. Libera da palavra viva, que é o Espírito de Deus. Ainda por um pouco, o mundo não me verá, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Você viu a unidade da igreja nisso? O corpo não é separado, o corpo é junto. Quando se refere a Jesus e a Deus, ele fala eu. Quando ele fala da igreja, ele fala vós. Nós somos um corpo, cujo cabeça é Cristo. Nós somos um no Senhor. João 14, 26 a 27 fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você sabe o que é turbar o coração? Eu peguei o significado
assim, perturbar-se, agitar-se, escurecer ou tornar turvo. Confundir-se, atrapalhar-se. E nem se atemorize. É ter medo. Amado, a gente não está aqui para viver para a gente mais. A gente existe para viver para Cristo. E quando a gente entende isso, não é hipoglicemia, não é dores, não é nada que vai nos sapateiro ou parar a nossa vida. Nenhuma condição humana pode parar um homem ou uma mulher no Espírito de Deus. A gente lembra muito de Pentecostes, né? Quando veio aquele vento, tremeu toda a casa onde eles estavam. Só que antes disso Deus já tinha feito. Em João 20, 21, 22 fala assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso aqui tem João, amados. Antes dos irmãos estarem com medo, antes de eles estarem orando, escondido em Pentecostes, João 21, João 20, 21 a 22. O Espírito Santo já tinha sido enviado por Jesus. Ele já deu a ordem. Atos 2, de 1 a 4. Quando houve o manifestar do Espírito, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Era corpo, era reunidos no mesmo lugar. Assim como a gente está aqui hoje. Eles estavam reunidos. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E Deus tomou o lugar. Em Atos 5:32 fala assim: ora, somos testemunhas desse fato. Bem assim, sopra Espírito. Bem assim, o Espírito Santo de Deus autorrou aos que lhe obedecem. A gente tem que ouvir, amados. Ouvir até quando o Espírito sussurra. Depois, em Atos 8, 14, 17, os apóstolos, ouvindo, estavam em Jerusalém e Samaria, receberam a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo ali, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que eles fizeram? Impuseram as mãos e esses recebiam o Espírito Santo. Amados, nós temos que levantar nossas mãos. Quem quer receber, vai receber do Espírito de Deus.
Temos que impor as mãos. E assim como Jesus falou, recebe do Espírito Santo de Deus. Abre o seu coração e deixa o Senhor fazer. Em Atos 11, 13 a 18, ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Eles disseram: envia Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, ao qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Vocês entenderam isso? Quem já foi batizado no Espírito Santo, a unção não é retirada não, amados. Reparte do que você recebeu, impõe as mãos, libera da presença de Deus, libera da graça de Deus. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Nesse texto, se você pega ele completo, houve um burburinho sobre, não, mas eles não são povo de Deus. A gente tem que aprender que quem recebe do Espírito Santo de Deus não é por nossa vontade, mas é pela vontade do Senhor. E Deus quer se manifestar. Quem quer, recebe do Senhor. Pode até não perceber. Como aquele irmão foi tocado, chorando, de repente Deus falando na vida dele. Em outras situações, Deus também faz isso. Quando libera a cura sobre uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Em Atos 11, 23 e 24, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O Espírito Santo atrai, amados. Ele atrai vidas. Quando Deus começa a se manifestar, Ele atrai vidas de maneiras que vocês nem imaginam. Pessoas que não creem em Deus começam a crer, só porque o Espírito Santo vai falando. Não é você que fala, não sou eu que falo. A gente não tem glória nenhuma nisso. O Espírito Santo de Deus manifesta sobre todos, sobre toda a casa. Atos 19, de 4 a 6. Aqui Paulo já tinha, né? Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E ele, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E como foram batizados, amados? No 6 fala: impondo-lhes a mão, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, amados,
Quero lembrar uma coisa para vocês. A primeira coisa para a gente estar no Espírito é pedir, declarar que Jesus, sendo Deus e Senhor, isso é uma coisa que a gente tem que declarar, que você pode declarar para o seu irmão agora. Eu tinha pulado esse versículo, que Jesus, sendo Deus e Senhor, Ele veio em carne e se entregou para a remissão dos nossos pecados. Então, quando a gente vai conversar com outra pessoa, pede para ela declarar isso. Porque se o Espírito não for de Deus, ele não vai declarar. Depois, orar para que o Espírito Santo se manifeste. Depois, impor as mãos sobre os que querem a manifestação do Espírito Santo. Depois, como Jesus fez, soprar e declarar: receba o Espírito Santo de Deus. Tem tempo ainda, João? Quem ainda não foi batizado pelo Espírito de Deus aqui no nosso meio? Todos foram? Oh, glória! Isso me deixa mais feliz. Sabe por quê? Agora é hora de vocês colocarem em prática. É hora de vocês imporem as mãos. É hora de vocês declararem sobre cada vida que estiver perto de vocês: receba do Espírito Santo de Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para continuar a obra dele. Nós somos ungidos por Deus para que possamos manifestar a presença do Senhor sobre cada vida. E a gente não tem que escolher vida não, amados. É sobre cada um que esteja próximo de nós. O Espírito de Deus vivo, ele vai se manifestar. E ele está se manifestando. Amém? Vamos estar orando. Amém, Senhor. Nós te glorificamos, Pai, pela sua presença aqui, Senhor. Porque tu nos escolheste, Senhor, e nos encheste da sua presença, Senhor. E seu Espírito, Pai, é sobre as nossas vidas, Senhor. Que não seja o nosso agir, Senhor, que não seja o nosso falar, Senhor, mas que seja seu Santo Espírito, Senhor, nos lembrando de todas as coisas que nos ordenaste, Senhor. Somos seu povo, Senhor. Declaramos, Senhor, que somos apaixonados por ti, Senhor, que te amamos, Pai, com todo o nosso ser, Senhor, com tudo que existe, Senhor, que seja para o seu louvor e para a sua glória, Senhor. Move mesmo, Pai, com o seu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Vem liberando mesmo, Senhor, do seu agir, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Temos sede de ti, Senhor, e queremos mais e mais de ti, Senhor. Declaramos o nosso amor por ti, Senhor. Fica à vontade, Espírito.